E aí, pessoal, beleza? A professora Juliana aqui. E hoje nós vamos fazer um vídeo sobre organologia vegetal. Eu deixei um roteiro aqui para a gente poder ir falando sobre os diferentes órgãos que um vegetal tem. Alguns vegetais são completos e outros não. Então, as principais informações que você precisa para entender os órgãos dos vegetais, você tem aqui nesse vídeo. Então, vamos começar lá de baixo, não menos importante, pelo primeiro órgão que consegue fixar a planta ao solo, que é a raiz, tá? Então, raiz, caule e folha nós chamamos de órgãos vegetativos. Flor, fruto e semente, quando existem, são órgãos reprodutivos, ok? Vamos começar pela raiz, que é o primeiro órgão vegetativo da planta. Geralmente ela é subterrânea e aclorofilada, porque ela está embaixo da terra não tem sol e a gente não vai fazer fotossíntese, então nesse caso ela não precisa ser verde. Beleza, primeira característica de raiz. A raiz faz absorção de água e sais minerais através da seiva, né, do xilema, que nós falamos já em outro vídeo aqui do canal. Deve ter aqui, ó, dá uma olhada aí para você ver no vídeo de histologia vegetal, que fala um pouquinho aí sobre os vasos. E além de fazer absorção, ela faz fixação, então, do vegetal no ambiente terrestre. Isso foi o que possibilitou com que os vegetais evoluíssem aí para esse meio e tal, e conseguissem dominar esses ambientes. Vou colocar uma foto aí para vocês das regiões que possuem uma raiz. Então, começando ali de cima da região mais próxima da superfície. Olha lá. Nós temos o colo ou coleto, que é a zona de transição entre a raiz e o caule. Depois nós temos a zona suberosa, que é a região mais velha da raiz, onde saem as ramificações e as raízes secundárias, que a gente também pode chamar de radicelas. Depois nós temos a zona pilífera, que é a região dos pelos da raiz, que fazem a absorção de nutrientes, e aí ocorre também a entrada de água e sais minerais. Temos a zona lisa, que também é chamada de zona de crescimento, porque é onde estão os meristemas primários que vão fazer o alongamento da raiz. E, por fim, nós temos a coifa ou calíptra, que é a região de proteção, que eu também adoro chamar de capacete, tá? Porque ela tem uma função de capacete. Ela vai revestir a raiz, protegendo-a à medida que ela se cresce e acaba penetrando na região do solo. E pensando então em raiz, nós temos estrutura primária e secundária, como já vimos nesse vídeo aí do card que eu deixei para vocês. A estrutura primária da raiz, então, ela é formada por epiderme, que seria a região mais externa, que não tem estômatos, que vai ter vários pelos e tudo mais, como a gente acabou de ver nessa foto aí. Temos também o córtex, que é formado por parênquima, então já é uma camada um pouquinho mais grossa, que vai adentrando aí na região da raiz, tá? Não pensa em caule, estamos falando de raízes. E aí, nessa região, nós podemos ter amido armazenado e não temos cloroplastos, como a gente também já falou. E temos lá no meio o cilindro vascular, que é onde vai ter os feixes de vasos, como o xilema e o floema, tá? Que vão, no caso aí, os primários, formar o vegetal e fazer a condução de seiva. Depois nós temos a estrutura secundária da raiz, que vai ser o crescimento secundário no cilindro central, que vai formar xilema e floema secundário. Depois, para aumentar a espessura dessa região, quando a raiz precisa crescer, quando a planta é maior, tá? Depois, na região do córtex, ali a gente tem o felogênio, que eu também já deixei nesse vídeo aí atrás. Então, o felogênio, na parte interna, ele forma feloderme, e na parte externa ele forma o suber, que é a casca da árvore, no caso pensando em caule, ele é a parte que reveste ali a raiz, agora falando do órgão raiz, tá? Nessa região, então, de felogênio, que é suber e feloderme, a gente tem o tecido chamado de periderme, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de raízes que nós temos. Por exemplo, as raízes subterrâneas, vamos dividir em subterrânea, aquáticas, aéreas. Vamos falar das subterrâneas, são as mais comuns primeiro, tá? Nós temos a raiz axial ou pivotante, que é aquela raiz mais comum que a gente encontra, que tem um eixo principal com ramificações em volta, raízes secundárias em volta. Nós temos a raiz fasciculada ou cabeleira, que é aquela raiz tipo a da grama, do alface, quando você compra, parece uma cabeleira, né? Ela não tem uma raiz, um eixo principal, tá? Depois nós temos a raiz tuberosa, não é suberosa, é a tuberosa, que vai armazenar substância de reserva, tá? É o caso da batata doce, da mandioca, tá? A cenoura e o nabo são raízes, ok? Não vai esquecer, não é caule, aquilo ali é raiz, certo? Depois nós temos a raiz suporte ou escora,
que é aquela raiz, por exemplo, do milho, onde a gente tem o caule do tipo colmo e as raízes ficam ali escoradas até um pouquinho para a parte de fora da terra, ainda que elas sejam raízes subterrâneas. Temos as raízes tabulares, que são aquelas de árvores muito grandes, que parecem uma tábua, literalmente, tá? Elas aparecem uma parte fora ali do solo, mas elas fixam e adentram bem profunda a região, porque essas árvores geralmente são bem altas, tá? Elas são típicas de troncos muito altos, como, por exemplo, a raiz da figueira. E nós temos também as raízes estrangulantes, que são aquelas raízes que saem para fora ali, acabam abraçando o tronco de outras árvores, tá? Elas podem matar a planta porque elas podem entrar ali, vamos dizer, em contato com a seiva, né, rompendo o fluxo da seiva dessa outra planta em que elas estão abraçando, tá? Um abraço de urso que pode matar a outra planta em que ela está abraçando, ok? Temos também, nesse caso da raiz estrangulante, tem um cipó, né? Chama cipó mata-pau, que é bem comum, aí, bem famoso com esse tipo de raiz. Depois você dá uma googlada aí que você acha todas essas fotos para você ver, tá? Foto é fácil de achar, o problema é saber as definições que eu estou te passando aqui, ok? Mas ilustra, se para você é mais fácil entender com ilustração, pega uma foto aí para você ver, tá? Raízes respiratórias, são aquelas raízes que nós temos uma estrutura chamada de pneumatóforos, são poros, tá? Que vão fazer o que? As trocas gasosas em regiões, por exemplo, de lodo, de lamaçal, como aquelas árvores que nós temos no mangue, tá? Então elas ficam com as raízes para fora e elas fazem esse processo de respiração para a planta, tá? Temos também as raízes grampiformes, que são raízes que vão ajudar a planta a se fixar num determinado substrato. É o caso das raízes da era, que imitam essa planta artificial que está aqui atrás, obviamente, né? Mas do lado de fora da casa eu tenho essas eras aqui, que são plantas que vão... Isso aqui não é buchinho não, tá? Isso aqui é era, são raízes grampiformes, que vão ancorando, né, na parede e vão subindo, tá? Fazendo com que o caule da planta consiga subir, mas são raízes grampiformes. Raízes cintura, que são aquelas que a gente tem nas orquídeas, nas bromélias, nas plantas epífitas, tá? Elas não são parasitas, ok? Elas só se ancoram no vegetal para que a planta consiga se fixar, né? No caso da orquídea mesmo, ela acaba ficando numa região mais alta da planta, que ela está fixada, para que ela consiga pegar água e insolação antes dela morrer ali se ela estivesse no chão, né? Esperando isso tudo chegar para ela e não tivesse acesso. Então, ela não parasita a planta que está ancorada. Ela só usa como um apoio para conseguir subir. A planta está vivendo a vida dela numa boa, tá? Nós temos até uma relação ecológica que chama-se epifitismo, que vem desse caso aí da raiz, tá? Além da raiz cintura, nós temos também as raízes sugadoras ou raízes austórios. O que são essas raízes? São aquelas em plantas parasitas. Aqui sim, tá? Elas são parasitas de verdade. É diferente da estrangulante ali que, sem querer, querendo dar um abraço de urso e mata outra planta. Aqui não. A raiz austória ela é uma raiz parasita de verdade, tá? Porque ela se abraça na outra planta e ela vai atingindo internamente os vasos condutores de seiva dessas outras plantas, ok? Então, nesse caso, sim, ela é uma raiz que acaba, vamos dizer assim, sugando a seiva da planta parasitada. E aí, isso futuramente acaba levando, né, à morte da planta parasitada. Quando essas raízes atingem só o xilema, o vaso condutor xilema, elas são chamadas de hemiparasitas. Quando essas raízes atingem também o floema, né, acabam atingindo a parte de floema, a gente chama de holoparasitas. Um exemplo aí de hemiparasitas que nós temos é a erva de passarinho. Pode dar uma googlada aí que você acha. E outro exemplo que nós temos aqui também, no caso de holoparasitas, que seria esse que parasita o floema, é o cipó-chumbo, tá? E pensando em raízes aquáticas agora, nós falamos de todas as raízes que são subterrâneas, já vou repassar para você, eu nem dividi ele no meio, né? Que seria a axial, a fasciculada e a tuberosa. Depois falamos das aéreas, que é quem? A suporte, a tabular, a estrangulante, a respiratória, a grampiforme e a cintura e a sugadora. E agora só faltou a aquática, que seria então a raiz que tem bastante parênquima, o quê? Aquífero ou aerífero? Se ela já está na água, ela não precisa de água, tá? Ela precisa respirar. Então, aí nós temos o parênquima aerífero, que é o aerênquima, tá? E nesse caso aqui, para poder fazer as trocas gasosas e a flutuação,
nós temos esse tipo de raiz e esse tipo de parênquima. O exemplo clássico que a gente tem é do aguapé, ok? Vamos fechar esse vídeo com raiz. Você acesse os próximos vídeos do canal para ter as informações de caule, folha, flor, fruto, semente e toda a coleção responsável pelos órgãos da planta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém que esteja estudando para a sua Provitia, para o seu Enem, para a sua faculdade, para relembrar todos esses conceitos, porque você já sabe, né? Biologia não é só para você passar no Enem, no vestibular, né? Gabaritar sua prova de ciências da natureza, não só. Biologia é para a sua vida.